Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro com mais de 8 anos de experiência, com formação internacional em barbearia clássica, e esse é mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai ter uma aula sobre corte completo, um tutorial para a gente aprender a fazer um flat top bug. Se você não sabe o que é esse corte, não sabe como ele faz, não tem ideia do que eu estou falando, assiste até o final, tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês. Para você que está me assistindo pela primeira vez, não sabe quem eu sou, assiste o primeiro vídeo que está aqui no canal, lá tem um resumo completo de como esse canal está funcionando. Em resumo, esse aqui é um curso online de barbearia grátis que a gente está fazendo aqui pelo YouTube. Então já acompanha aí, já se inscreve aqui no canal, tenho certeza que tem muito conteúdo aqui que vai agregar na tua caminhada profissional como barbeiro. E para você que já está acompanhando, já está seguindo nossa sequência de vídeos, você viu que os nossos últimos vídeos foram mais voltados para uma parte de gestão, uma parte de organização da barbearia. E a partir de hoje a gente retoma um conteúdo mais específico voltado para técnicas de corte, processo de corte completo. E vou começar pelo corte de hoje, que é um flat top bug. Se você não sabe o que corte é esse, ele é, digamos assim, um crossover entre um pompadour e um flat top. É um corte um pouco mais artístico, mas que dentro dele a gente reúne alguma série de técnicas que a gente precisa dominar para conseguir fazer esse tipo de corte, e também é uma provocação para vocês, para que a gente consiga entender como criar um corte um pouco mais criativo, fugir do óbvio, principalmente pensando num corte para divulgação, para atrair pessoas novas, pessoas que venham, sabe, pela tua criatividade. É uma forma de você divulgar o teu trabalho fazendo um corte um pouco fora da caixa, um pouco fora daquele padrão que todo tipo de barbeiro sabe fazer, para que você consiga divulgar as tuas habilidades, divulgar o teu Instagram com um vídeo de corte de repente diferente, ou uma foto de um corte diferente. Tenho certeza que vai chamar a atenção nas redes sociais e vai atrair pessoas novas para a tua página e por consequência também vai atrair clientes. Então, antes de mais nada, antes de começar propriamente a falar sobre o corte, iniciar a nossa aula, não se esquece, muito importante que você se inscreva aqui no canal. Se tu está acompanhando o nosso conteúdo, não está inscrito, se inscreve, é a forma de você retribuir esse conteúdo riquíssimo e gratuito que a gente está trazendo por aqui, com essa qualidade absurda que você já conhece. Também é importante que você deixe sua curtida aqui nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo para outros barbeiros, é a forma de impulsionar o conteúdo que a gente está criando aqui, trazer pessoas novas aqui para o canal, fazer o YouTube perceber que esse conteúdo está sendo relevante, fazer nosso canal crescer ainda mais. Também é importante que você deixe aqui nos comentários toda dúvida que surgir durante o vídeo. Toda dúvida, primeiro, é uma crítica construtiva que nos ajuda a melhorar o conteúdo que a gente está trazendo por aqui, e também pode ser, de uma certa forma, alguma sugestão para próximos conteúdos, para um outro próximo vídeo. Então vamos para o conteúdo em si, vamos aprender a fazer um flat top bug e tirar as dúvidas sobre esse tipo de corte. Flat top bug é um corte de linha mais clássica. Ele mistura dois cortes, pelo menos é a forma como eu visualizo o corte, ele mistura dois cortes de linha clássica, de linha tradicional, chame como quiser. A gente vai fazer um crossover. O que é um crossover? É uma mistura, uma junção de dois tipos de coisa, ou enfim mais, mas nesse caso de dois tipos. Um pompadour, que é aquele cortezinho que a gente joga ele para trás, tá? Cabelinho todo para trás, com um pouco mais de volume no topete, as laterais direcionadas para cima e para trás. E um flat top, que já tem vídeo aqui no canal explicando a fazer como a gente faz esses dois cortes. Tanto o flat top como o pompadour, tem vídeo aqui no canal explicando quais os passos para chegar nesse corte. E hoje a gente vai misturar esses dois cortes. A gente vai fazer um topo reto, alto aqui e plano, bem reto, assim como é o flat top, e as laterais assemelhando-se a um pompadour. Então a gente vai fazer uma mistura de dois cortes. Por que eu resolvi trazer esse corte hoje, depois que a gente falou sobre vários conteúdos sobre gestão de barbearia, a gente já tem conteúdo aqui sobre técnicas, porque eu acho que chegou um momento aqui no canal que a gente já... O básico, digamos assim, que vocês precisam saber para cortar um cabelo a gente já viu. Corte com tesoura, a gente já viu degradê, a gente já viu sobre encaixe, sobre texturização, sobre ferramentas, a gente já viu os cortes básicos como um executive contour, a gente já viu um corte um pouco mais longo, que é um long trim, a gente já viu um long trim pompadour, a gente já viu um vanguard, um corte um pouco mais longo. De linha clássica, os principais cortes a gente já viu. Então a gente tem uma base para conseguir trabalhar basicamente qualquer tipo de corte. E aí, se a gente ficar somente no básico, a gente nunca vai se diferenciar. Então eu trouxe uma sugestão de corte, por exemplo, e aí a gente começa a pensar o que a gente domina. A gente consegue fazer um pompadour com excelência? A gente consegue fazer um flat top com excelência? Vamos misturar essas duas coisas para criar um corte novo, criar uma proposta nova. Dessa forma a gente vai conseguir divulgar com mais assertividade, vai chamar atenção porque a gente está se diferenciando do mercado. Isso vocês podem fazer para qualquer corte. Por exemplo, você pode misturar uma linha mais clássica com algo voltado para o freestyle. Você faz um corte de linha clássica e trabalha um freestyle na lateral. Ou se você trabalha com colorimetria,
faz um corte, sei lá, de uma linha clássica, de uma linha moderna, mas mistura cor nesse cabelo, sabe? É fugir do óbvio para divulgar e ser diferenciado nas redes sociais. Então vamos fazer um flat top bug e vamos trabalhar todas as técnicas que a gente trabalha no pompadour, trabalha no flat top para encontrar, e vocês vão ter a noção de como isso vai ficar diferente, vai chamar atenção no final, o resultado final desse corte. Para iniciar, mesmo processo de sempre. Fazer separação de ferradura e trabalhar as laterais, corte com tesoura, mecha a mecha, linha diagonal, de frente para trás, para que esse cabelo que está comprido nesse momento, está sem forma, eu crio um formato nele, porém não perca tanto comprimento, para fazer idealizando a primeira proposta, para fazer toda a lateral de um pompadour. Depois a gente trabalha o topo. Então primeiro, separação de ferradura e corte com tesoura na lateral. Separei aqui então topo e laterais, aquela separação de meia ferradura. Se você não sabe fazer essa separação, tem vídeo aqui no canal explicando como faz a separação e qual a função dela. Não vou me restringir a explicar isso porque já tem vídeo aqui no canal. Corte da lateral, eu vou seguir a mesma sequência que a gente fez do vídeo do pompadour, que é uma sequência levemente diagonal, puxando, criando uma referência maior em cima, menor embaixo e usando um movimento de guia da primeira mecha referência para a segunda referência para a terceira. Também tem vídeo aqui no canal explicando essa referência, então não vou meter em explicar detalhadamente como faz, só vou ir conversando com vocês conforme o que eu vou fazendo aqui no corte, tá? Então é basicamente separar a primeira referência, busca aqui pra gente o que a gente vai cortar, puxa isso aqui para fora e cria a graduação que você quer nessa mecha, maior em cima, menor embaixo, e faz o primeiro corte. A partir de agora, essa aqui é a guia para o restante do corte. Separa a segunda mecha, leva ela até a primeira, busca a primeira até a segunda, relembrando que a gente já conversou na aula sobre corte com tesoura, sobre guia diagonal, é que quando a gente leva uma mecha até a outra, ela sempre vai perder ou ganhar comprimento. Quando a gente leva uma mecha e traz a outra mecha, o que uma mecha perde de comprimento caminhando é compensada pelo movimento que a outra mecha faz para encontrar a linha de corte. A gente vai fazer isso de uma forma bem, como eu posso dizer, bem harmônica, que a gente não vai criar mechas tão grossas para que a gente não perca o controle do que a gente está fazendo, tá? Eu estou preservando um comprimento, digamos assim, médio de cabelo aqui, ó. Na parte do topo eu tenho 4 dedos de comprimento. Ou seja, a referência da aresta que eu estou deixando é de 4 dedos. Porque eu quero um cabelo que eu consiga fazer esse movimento, ó. Que ele tenha comprimento para eu jogar ele para cima. Isso é muito importante para esse corte específico. Quanto mais eu conseguir fazer essa lateral subir até o ponto em que eu pretendo fazer o meu flat top, mais bonito isso aqui vai ficar. Então imagine que o comprimento mínimo dessa aresta aqui que vocês estão deixando, ele tem que ser o suficiente para que quando eu jogo isso para cima, ele acompanhe o que eu vou fazer aqui no topo. Então eu já penso o que eu quero em cima para começar a trabalhar minha lateral. E esse comprimento mínimo para que ele alcance a parte de cima é o mais longo da minha lateral e a parte de baixo é o mais curto, beleza? Fora esses detalhes específicos para o que eu estou pensando nesse corte, o resto é exatamente a mesma coisa de todo corte com tesoura que eu mostro por aqui, que é levar uma mecha até a outra, uma linha um pouco mais diagonal, não tão reta, e não tão reta no sentido de ser horizontal ou vertical, tá? Ela vai ser reta, mas vai ser na diagonal. Um pouquinho mais inclinada, referência mais alta em cima, e aí a gente vai graduando, quando eu digo graduando é maior para menor, até chegar lá na base da nuca, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer em todo corte com tesoura que eu faço é trabalhar com um clipper over comb nas bases, tanto na costeleta quanto na nuca. Quando não for possível o cliente não gostar disso, você não gostar de usar máquina, né? Você vai trabalhar um pente corrido. Mas no meu dia a dia, na barbearia, quando eu trabalho, 90% dos meus cortes são finalizados com clipper over comb na base. Por isso, quando eu trabalho esse momento que eu estou fazendo agora, que é puxar uma mecha até a outra, encontrar referência e fazer o corte, a região da base, essa base que eu estou pegando agora, é a região que, falando de um modo grosseiro, é a região que eu menos me importo, tá? Eu me importo que o corte esteja bem feito até aqui. Daqui para baixo eu não me importo muito porque eu vou pegar depois isso aqui, vou levantar e vou passar um clipper over comb. Então minha preocupação é que toda essa região daqui para cima esteja bem encaixada, ó, percebe? Aqui ela está encaixada, aqui ela está encaixada e aqui ela está encaixada. Quando eu falo encaixada, eu estou me referenciando a outra mecha, ou seja, ela está
simétrica. Uma mecha vem até a outra e tudo fica no mesmo comprimento. Ó, se eu puxo isso aqui para fora, ó, eu tenho uma linha contínua daqui até a frente. Dessa região até aqui, nada ultrapassa. Eu posso puxar isso aqui lá para cima e ainda assim eu tenho uma linha contínua. Eu posso puxar o meio da mecha, eu tenho uma linha contínua. E eu posso puxar a base da mecha e eu tenho uma linha contínua. O que isso significa? Significa que todas as mechas estão comunicando aqui. Não tem um degrau entre uma mecha e outra. E isso é muito importante para o movimento que... Vamos imaginar um pompadour agora, esquecer que a gente está fazendo um flat top boogie. E vamos imaginar que fosse um pompadour. Isso é muito importante para quê? Para que quando eu faço esse movimento ó, de frente para trás, característico de um pompadour, a mecha fique encaixada. Eu não tenho um degrau entre uma região e outra. Então o cabelo dá aquela impressão, que eu já comentei em outros vídeos, que ele é inteiro, de frente até atrás, porque não tem uma região marcando, fazendo uma quebra desse movimento em que a mecha sai lá da frente e vai até a parte de trás. Por isso que a mecha precisa estar bem encaixada com a outra, para que quando você joga o cabelo para trás, as pessoas percebam que ele foi bem cortado, foi bem encaixado. Chegando aqui na parte de trás, vamos dar sequência para o nosso corte, puxo mais uma mecha diagonal, puxo ela para fora, aquela sequencinha de sempre, puxo ela para trás, busco a mecha que já foi cortada para ser a referência e corto com a minha tesoura. Eu não estou ficando na melhor posição que eu ficaria para fazer esse corte, porque eu estou com a intenção de livrar da câmera todos os movimentos que eu estou fazendo. Mas se eu fosse fazer isso aqui no meu dia a dia, eu ficaria aqui, ó, de frente para o que eu estou fazendo. Por isso eu tamparia vocês aí. Então eu estou ficando um pouquinho torto aqui e estou apenas fazendo a referência de corte baseada na mecha que eu puxo. Então percebam como é importante que essa mecha que ela seja simétrica, que ela não tenha degrau. Mesmo que eu não fique de frente, eu consigo entender aonde eu faço o meu corte. Simplesmente puxando, encontrando isso aqui, ó, que é a referência de corte, eu não preciso nem estar de frente. Eu fico numa posição inadequada, mas eu tenho a certeza, pelo passo a passo que eu já domino, que o meu cabelo vai ficar simétrico, mesmo que eu não esteja enxergando absolutamente nada do que eu estou fazendo. Eu estou cortando e confiando que aquela linha de corte está correta. E mesmo assim, olha o que acontece. Meu cabelo fica bem cortado. Vou fazer a última mechinha aqui, da parte de trás do cabelo. Percebe como a inclinação diagonal ela é suave, ela é leve, ela não é uma inclinação muito grande, tá? Por que eu não fiz ela tão grande, essa inclinação? Porque eu quero bem um meio termo, eu não quero que ele fique nem muito leve, nem muito pesado, eu não quero correr o risco de criar marcas nesse sentido, ao mesmo tempo que eu não quero que ele fique muito vertical ao ponto de que eu incorra no risco disso aqui ficar muito curto. Eu quero que essa região da aresta tenha peso, mas eu ao mesmo tempo não quero criar uma linha pesada de marcação, que isso aqui fique um bloco e uma linha marcada. Então eu faço minha linha diagonal bem suave. Ela é quase uma linha vertical. Ela é levemente inclinada, tá? Vamos puxar uma última mecha aqui atrás. Puxo para trás aqui. E de novo, ó, tô fora da minha posição mais confortável para corte, mas eu tenho certeza que tudo que eu fiz até agora foi bem feito. Então eu vou puxar minha mecha, vou buscar ali atrás uma referência, trago as duas coisas para o meio do caminho, puxo para fora, encontro minha referência e eu não estou enxergando o que eu estou fazendo. Eu estou apenas buscando a referência e cortando. Eu não estou de frente para aquilo que eu estou fazendo. Mas eu tenho a certeza que tudo que eu fiz até agora foi bem feito. Então, se eu seguir a referência, eu sei que eu levei uma mecha, busquei a outra, eu tenho a certeza que o meu corte vai ficar correto. Ó, fiz mais uma vez, busquei lá embaixo, cortar a base aqui. E pronto, ó, metade do meu trabalho já foi feito. E percebe que eu fui explicando para vocês, fui parando, fui mostrando e de forma simples e rápida, ó, o resultado que eu consegui com essa lateral aqui, ó. Uma lateral que vem lá da frente, vai até atrás. E se eu quisesse acabar com esse cabelo nesse comprimento, eu somente iria fazer aqui um clipper. Caso eu não queira fazer um clipper, o cliente não quer que eu passe máquina no cabelo dele, eu vou, ó, pentezinho corrido, tesoura por cima do pente, o pente vem levantando para a gente suavizar essa base. Tem uma outra opção, que inclusive eu decidi agora que eu vou fazer essa outra opção. Não vou trabalhar com clipper overcomb aqui na base, vou dar uma finalização ainda diferente. Pensando que esse aqui é um corte criativo, é um corte que eu quero, sabe, chamar um pouco de atenção, então vou mudar. Isso vocês vão fazer no dia a dia de vocês. Quando vocês estão fazendo um corte para divulgação, deixem a criatividade de vocês falar mais alto. Vocês têm uma base do que vocês querem fazer
e nesse meio do caminho vocês se permitam alterar essa ideia, se permitam mudar o que vocês estão fazendo. A gente vai fazer um flat top boogie, mas a finalização da base da nuca eu mudei. Eu vou trabalhar com uma navalhete aqui de desbaste para a gente somente suavizar e deixar ele preenchido. Eu não vou fazer um clipper aqui atrás, tá? Essa parte aqui da costeleta, eu deixei ela um pouquinho mais curta para simular como normalmente as pessoas vão vir na barbearia. Essa costeleta um pouquinho menor, não é usual aquela costeleta que vem com a cabeça de boneca, é uma costeleta um pouquinho mais longa. Então, eu já fiz todo o corte, eu vou encaixar um pouquinho melhor esse comprimento com a costeleta. Então, eu vou sair dele um pouquinho mais curto lá embaixo para a parte de cima que está um pouquinho maior, para haver uma conversa entre a parte curta do cabelo, que é a costeletinha ali, para a parte mais longa, que é o que eu cortei até agora. Partimos para o lado contrário, a partir de agora, repetimos a mesma lógica. Eu prefiro trabalhar com a mão por cima, porque aí eu consigo sempre estar com a palma da mão virada para mim e tenho certeza que eu estou criando um plano reto com meus dedos. Se você tem dificuldade, quer trabalhar assim, pode trabalhar. Só cuida para você não curvar teu dedo, não fazer esse movimento com o dedo, criar essa curva aqui. E também vai ficar difícil, você vai esconder com a palma da mão tudo que você está fazendo. Mas se você tem facilidade, tem certeza que vai ficar simétrica essa linha, faz como você se sente mais confortável. Vamos voltar aqui para a mesma lógica, que é separar uma linha levemente na diagonal, buscar a referência do primeiro corte, parte de cima preserva um pouquinho mais de comprimento, parte de baixo um pouquinho mais curta. Faz a primeira referência de corte, depois que a primeira referência de corte foi feita, você trabalha o restante da lateral. Vem para a segunda mecha, busca em relação à primeira, leva a primeira em relação à segunda, encontra a linha de corte e sequência. E esse vai ser o mesmo trabalho que eu fiz do outro lado. Vou só indo para trás aqui, fazendo a mesma sequência. Uma mechinha depois da outra, busca uma referência para guiar teu corte, encontra ela e vai levando até a base, tá? Vai trazendo o cabelo e vai cortando até a base da nuca. Chegamos na parte de trás, eu vou juntar as duas áreas, a área que eu fiz antes, a área que eu fiz agora, encontrar o que está sobrando, percebe? Esses fios aqui mais transparentes, sem tamanho definido, e vou juntar as duas coisas no meio do caminho. Feito isso, a gente basicamente terminou de fazer toda a lateral do corte. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que a gente chama de cross-checking, uma conferência cruzada de tudo que foi feito. Aqui a parte de trás, ó, esse lado aqui está um pouquinho mais comprido, porque aqui eu demonstrei para vocês antes um pente corrido, tá? Então se eu fizer a mesma coisa aqui desse lado, ó, fizer um pentezinho corrido no início, ele vai emparelhar com aquela lateralzinha ali, com aquela outra parte que a gente tinha trabalhado. Não é sinal de que um lado ficou maior do que o outro não, tá? Terminando de fazer a lateral, fazer meu cross-checking. Lembra como é que faz o cross-checking? Já tem um vídeo aqui no canal explicando. Basicamente se eu cortei mais nesse sentido, eu vou conferir nesse sentido. Se por acaso eu fiz um movimento de corte mais na horizontal, eu vou conferir no sentido cruzado. É o que eu vou fazer agora. Cortei mais levando em consideração uma linha vertical, eu vou conferir numa linha horizontal. Puxo de baixo para cima, basicamente tudo está no mesmo comprimento, ó, percebe? Puxo para fora, nada ultrapassa meu dedo, quer dizer que eu fiz de uma forma correta, ó. Aqui sobrou uma pontinha, ó. Isso aqui é o que a gente vai tirar, percebe? Provavelmente eu peguei uma mecha muito grossa ou empurrei demais um lado em relação ao outro, aí cria essa irregularidadezinha aqui, ó. É essa pontinha apenas que a gente tira, ó. Essa pontinha, para emparelhar o corte que a gente havia feito. E foi só naquela região, ó. Percebe que aqui já diminuiu. Agora aqui para cima, vamos ver. Ó, aqui já não existe mais. Então foi uma micro região que talvez eu possa ter empurrado ou torcido meu dedo na hora de cortar. E percebe que quando eu vou fazer a correção, eu não faço isso aqui, ó, não boto meu dedo lá para dentro, porque eu posso encontrar uma região grande de cabelo. Até porque a curvatura da cabeça pode enganar minha conferência. Então eu vou conferindo micro regiões, ó, eu puxo para fora e confiro essa região. Se eu quero conferir para cá, eu puxo para fora e confiro essa regiãozinha. Não dá para eu buscar uma região grande de cabelo e botar meu dedo aqui.
a cabeça ela é curva. Se eu faço uma linha reta, inevitavelmente cabelo vai sobrar aqui para fora. Então eu vou conferindo aqui, 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 aqui e aqui, entenderam? A gente vai fazendo isso em toda a região do corte, vai buscando todo o cabelo que tem aqui. E basicamente esse lado aqui está bem bom, não tem nada para eu corrigir. Vou fazer o mesmo processo no lado contrário, tá? Que foi o primeiro lado que a gente trabalhou. Vou jogar de novo aqui a minha ferradura lá para o outro lado. Eu basicamente já tinha mostrado para vocês antes que esse lado aqui, deixa eu jogar que ficou uns cabelinhos aqui de cima para baixo. Eu já tinha mostrado para vocês antes no vídeo que esse lado aqui estava bem feito, quando eu fui mostrar que eu estava fazendo com a mão escondida e ainda assim eu tinha uma boa referência porque eu estava seguindo uma linha reta. Então não tem muito cabelo aqui para conferir, muita região para conferir porque está tudo bem cortadinho. Basicamente a lateral está pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou secar esse cabelo como se ele fosse um pompadour. Antes disso eu vou fazer os encaixes, tá? Os mesmos encaixes que eu faria num pompadour, que é aquela divisão triangular aqui da franja. Vocês já sabem como fazer isso. Se você não sabe, é porque você não assistiu meus vídeos. Então vai lá no canal, dá uma maratonadinha nele, tenho certeza que tu vai encontrar vídeo falando sobre essa conexão e sobre como fazer ela. Vou conectar de uma forma mais horizontal, tá? Ó, puxei aqui para o lado, encontrei a referência e conecto em cima dela. Fazer isso em todo o contorno do crânio aqui. Cortou aqui e agora aqui. A parte de trás é orelha com orelha. Ó, vou puxar uma orelha com orelha aqui, ó. Lembra quando eu falo que a gente não precisa fazer as divisões para cortar o cabelo, mas que é importante dominar as divisões? É o que eu estou fazendo agora. Percebe que eu estou juntando várias etapas porque eu sei o que está acontecendo? Eu fiz a minha divisão aqui na frente, puxei isso aqui para o lado e conectei. Nesse meio tempo, ó, isso aqui está conectado já. O que eu fiz? Separei a orelha com orelha. Puxo isso aqui para trás e agora eu escolho como que eu vou conectar essa metade do meu orelha com orelha. Eu não fiz toda a separação, toda a orelha com orelha, conectei a parte de trás primeiro, depois puxei para o lado e conectei. É um trabalho um pouco mais dinâmico, mas por quê? Porque eu já conheço as separações e sei que área essa separação está trabalhando. Essa separação trabalha a região de conexão do topo com a lateral nessa micro-região da orelha para frente. Essa região de orelha com orelha, como eu fiz agora, ela trabalha metade da região da coroa para cá. E daqui para frente já está conectado. Então a região de conexão que eu tenho que fazer é essa aqui. Como eu vou conectar? Posso puxar para fora e conectar tudo, ou posso puxar micro seções aqui na diagonal e conectar. Ou simplesmente eu podia não ter feito separação nenhuma, eu ia puxando meshes aqui e conectando. Percebe que eu vou, a partir do momento que a gente está chegando numa parte agora aqui do nosso canal, que a gente já tem um domínio um pouquinho maior de técnica, de processo de corte, eu vou começar a fazer um corte um pouco mais fluido, um pouco mais natural de dia a dia. Mas então por que eu ensinei a fazer todas aquelas separações um pouco mais minuciosas, explicando como cada área funcionava, para exatamente chegar nesse ponto, no ponto de que eu não preciso estar tão, sabe, reduzido a uma linhazinha, uma mechinha que vem para cá e que faz o corte. É muito importante ter separações, mas também é muito mais dinâmico, muito mais importante você, sabe, ter uma agilidade no processo do corte em que você consiga, por exemplo, como eu fiz agora. Eu separei isso aqui para lá, fiz meia separação triangular, fiz meia separação de ferradura e trabalhei toda uma lateral. A partir de agora eu volto para o outro lado e faço o mesmo processo. Volto para o lado de cá, ó. Faço de novo uma meia separação triangular, puxo isso aqui para baixo, vou conectar de uma forma horizontal, vou conectar aqui de novo de forma horizontal, e agora eu vou buscar a minha meia ferradura novamente, tudo isso aqui para frente já está conectado, e eu vou buscar aqui no mesmo sentido que eu fiz a conexão daquele lado, que é buscar a mesma referência de corte que eu fiz da lateral, e tudo que passar dessa referência eu corto. Percebe como ficou mais dinâmico o meu processo de corte em relação a quando eu estou bem engessado ali, buscando a separaçãozinha para entender o que eu estou fazendo? Só que isso aqui só vai ser possível quando você entende que a área do cabelo está trabalhando. Muitas pessoas falam, eu faço um processo de corte inteiro sem nenhuma separação. Concordo.
Só que esse fazer sem nenhuma separação é porque você tem a certeza de que área você está trabalhando. Eu não preciso necessariamente fazer uma separação de orelha com orelha. Desde que eu saiba que quando eu pego uma mecha dessa região sem separação nenhuma e puxo para trás, eu sei que eu estou conectando a região dos redemoinhos, que é a região da coroa, com a região da parte lateral, que é a região que eu fiz o meu corte da lateral. Então eu estou fazendo a conexão entre lateral e topo sem nenhuma separação, mas inconscientemente eu sei que se eu traçar uma linha daqui e puxar isso para trás, toda essa região trabalhada é conexão da região da coroa com a região lateral posterior, da parte de trás do corte. E é isso que eu estou tentando agora mostrar para vocês nesse corte, que é um corte mais artístico, é um corte para instigar a criatividade de vocês e também já é um corte para a gente começar a dar um passinho além, parar de enxergar uma linhazinha, buscar essa referência, traçar uma outra guia, puxar para fora e encontrar a região de conexão. Corte mais dinâmico, mais de dia a dia, para que a gente consiga realmente levar o que a gente está mostrando aqui no canal para o dia a dia de vocês. E com tudo isso, o que eu fiz? Conectei os dois lados da região do topo com a lateral e conectei toda a região da coroa. O que falta fazer agora? Trazer minha franja para conexão. Eu vou fazer isso não porque a gente vai fazer um pompadour, eu vou fazer isso para tirar material de cabelo aqui, porque tudo que eu vou conectar agora, ou pelo menos quase tudo, vai sair fora, porque lembra, eu estou fazendo um pompadour, percebe? Se eu jogar isso aqui para trás, ele está assemelhando ao formato do que é um pompadour, porque a lateral já está pronta, só que eu estou com bastante excesso de cabelo aqui em cima, mas lembrem, o resultado final desse corte não vai ser um pompadour, aqui em cima eu vou ter um flat top, ele vai ser reto aqui em cima. Então eu estou conectando para relembrar alguns passos para vocês e para ir tirando material em excesso desse cabelo. Mas o topo aqui, o que eu vou fazer? Não vou me preocupar muito agora com simetricidade do que eu estou fazendo, simetria na verdade, simetricidade que nem existe, né? Não vou me preocupar muito com a simetria do que eu vou fazer, eu vou só tirar material aqui para facilitar meu próximo passo, tá? Ó, juntei tudo aqui em cima, peguei os dois lados do cabelo aqui, juntei aqui na parte do topo e vou cortar fora. Ah, mas tu nem sabe o que está dando de resultado. Não importa, isso aqui vai ser reduzido ainda mais. Então a minha preocupação agora é tirar material que vai atrapalhar o meu próximo passo. Ok? Tirei. E agora eu vou secar esse cabelo buscando um formato de um pompadour e aí a gente vai trabalhar o flat top no topo. Relembrando o processo de secagem do pompadour. A gente vai buscar essa lateral para o topo e o topo para trás, tá? Nesse caso em específico, eu vou querer mais volume ainda no topo. Então, eu vou sempre buscar de baixo para cima, tentando evidenciar o máximo de volume que eu conseguir nessa parte do topo, tá? Vamos lá, de frente para trás. Antes disso, vou passar um grooming para criar estrutura nesse cabelo e eu conseguir ainda mais levantar a parte de cima dele. Groomingzinho, passar na extensão do fio aqui. Agora sim, com o grooming eu vou conseguir extrair um pouquinho mais de altura na parte do topo. E vamos para o processo de secagem. Ar morno, velocidade alta, e a gente vai secando até encontrar o formato que a gente quer. Secamos um dos lados, repete o mesmo processo no lado contrário. Basicamente, nosso processo de secagem ficou pronto. Então percebe que a gente já teria o formato de um pompadour, só precisaria emparelhar esse topo aqui para ele ficar simétrico. Outro detalhe específico da cabeça de boneco. Essa região da frente, a região frontal, ela tende a arrepiar quando ele começa a ficar curto. Então essa linha de marcação aqui, ela estaria mais encostada ali atrás. A gente vai dar uma desfiada para diminuir essa impressão, mas inevitavelmente essa parte da frente vai ganhar volume. No cabelo normal, isso aqui estaria totalmente encostado aqui na cabeça, mais rente ao couro cabeludo, principalmente em função desse comprimento que a gente preservou. Aí a gente secou isso aqui para trás, criou um pouco mais de volume. A região posterior eu vou deixar para trabalhar por último, a minha intenção agora é fazer o topo. Vou fazer o flat top para a gente criar a ideia de um flat top boogie, que é a ideia inicial do nosso vídeo.
Como que eu vou fazer isso? Começo pela frente demarcando, vou indo para trás, exatamente como tem no vídeo do flat top. Se você não sabe fazer essa linha de topo aqui do flat top, tem um vídeo específico sobre o flat top aqui no canal. Eu vou só repetir o passo a passo daquele corte apenas na região do topo desse cabelo. Partimos então para o topo. Agora uma dica para vocês. Quanto mais curto for a linha do topo, do flat aqui desse topo, a linha reta aqui desse topo, quanto mais curto, mais destaque a gente vai dar para esse corte, porque mais diferente vai ficar, mais vai ressaltar essa linha de, sabe, de marcação aqui, essa linha de peso aqui do topo, e mais bonito vai ficar. Pessoalmente eu prefiro ele mais baixo, então eu vou fazer um pouquinho mais curto. O que eu vou fazer primeiro? Vou levantar aqui a parte da frente e vou definir minha primeira linha. A partir dessa primeira linha eu vou jogar ela para as laterais e vou indo para trás cada vez um pouquinho mais curto. Exatamente como foi feito o flat top. Você não está entendendo o que eu estou falando aqui, vai no vídeo sobre o flat top, lá eu explico exatamente como criar um topo reto num corte usando o Clipper Overcomb. Vamos fazer aqui primeiro a parte do topete, levanto aqui, cuida para que o pente esteja extremamente reto e passa a primeira máquina aqui em cima. Fiz a parte da frente, agora a gente vai indo para trás, guiando pela referência da frente. A partir de agora a gente já pode juntar a parte da lateral, busca a parte da lateral, tudo que vem da lateral aqui em cima e conecta nessa linha do flat top, ó. Terminou de fazer um lado, repete o mesmo processo no lado contrário. Lembra sempre que a gente está buscando um topo plano e a gente vai evitar esse arredondado aqui atrás. Então, tudo que você conseguir puxar de baixo para cima para seguir essa linha reta, faz esse movimento para que o cabelo seja mais conectado. Mesmo sendo um topo reto assim, que teoricamente não teria conexão com o que está longo e vai ter movimento na parte de baixo, você vai buscar ele lá para cima para que essa linha reta saia lá da frente e vá até atrás, tá? Agora que a gente criou a nossa linha base, digamos assim, do topo, a gente vai escovar ele para buscar o formatinho do flat top bogue. A partir de agora eu já tenho um formato pré-definido, eu vou fazer um freehand, em que eu trabalho com a mão livre, pulindo o formato que eu já tenho nesse topo, tá? Além do trabalho freehand aqui com a máquina, posteriormente a gente vai trabalhar com a tesoura reta e a tesoura dentada, para polirmos ainda mais esse formato reto do topo. Algo que eu gosto de fazer também quando eu estou trabalhando com um flat top é fazer esse tipo de movimento, em que eu apoio aqui a parte da frente com a minha mão,
fico segurando ela e aí eu venho de trás para frente com a máquina e eu consigo ter a precisão para tirar alguns excessinhos aqui, ó, da parte da ponta aqui do topete. Seguro para o cabelo não voltar e passo a máquina de forma a tirar somente o que está destoando do formato reto que eu estou buscando. Eu gosto de trabalhar com o pente agora, que seria o ideal para o pente de corte com tesoura, porque aí eu uso a partezinha fina dele e consigo ter uma maior precisão na hora de, entre aspas, agarrar os fios de cabelo para passar a máquina, tá? Perfeito! A partir de agora, já tenho meu topo reto, já tenho minhas laterais desenvolvidas aqui para a parte de trás como se fosse um pompadour. A única região que para mim ainda está gerando um pouco mais de peso é essa região da base aqui de trás, da parte da nuca. Estou achando ela muito cheia. O que eu vou fazer? Eu vou buscar isso aqui para trás e vou trabalhar agora com tesoura aqui de forma a diminuir esse volume aqui de trás, tá? Vou dar um corte reto aqui, corte plano reto nessa região, toda essa partezinha aqui intermediária, parte do occipital, para diminuir essa sensação de volume da parte de trás. Então vamos fazer esse processo, busco isso aqui para fora, puxo e corto de forma reta. Mais uma vez, vou para o centro aqui da parte de trás, da parte posterior, corte reto de novo, venho ao lado, puxo para trás, um corte reto novamente e venho para cá um pouquinho mais para o lado e faço outro corte reto, apenas para tirar aquela sensação de volume exagerado dessa área. Agora eu vou trabalhar com uma tesourinha de desbaste em toda a região do corte, tanto nas laterais como no topo, para definir melhor essa linha reta, e aí vai me sobrar apenas os acabamentos. Primeiro processo, com a tesoura de desbaste, vou dar aquele polimento e aquele efeito mais côncavo aqui para o centro, no qual a gente já conversou na aula sobre o flat top. Se você não sabe o que eu estou fazendo, assiste a aula do flat top, você vai entender por que eu faço esse movimento em C, esse movimentinho, para fazer o polimento do topo. Lá você vai entender o que eu estou fazendo, vou deixar essa dúvida aqui no ar que só quem assistiu aquele vídeo vai entender. Ou talvez quem assistiu nem vai entender porque não prestou atenção lá, né? Então volta lá no flat top, reassiste ele para você entender o que eu estou fazendo aqui. Fez o topo, laterais. Laterais a gente vai suavizar primeiro essa linha aqui pesada da frente, ó, que ela cria em função de que o cabelo da boneca, que é um cabelo artificial e tende a arrepiar um pouquinho nessa região da frente quando ele fica curto. E fora isso é trabalho nas pontas para misturar um pouquinho mais as mechas. Levanto isso aqui para cima. É mais para misturar e suavizar linhas retas do que para corrigir. Na verdade, não entendo essa tesoura, muita gente às vezes eu vejo usando ela para corrigir degrau, para corrigir falha, para corrigir irregularidade do fio. Ela não serve para isso, tá? Ela serve para dar uma suavizada em linhas retas ou mesmo para fazer texturização. Correção de erro você faz cortando de novo, tá? Se ficou errado, se ficou um degrau, se ficou uma falha, porque alguma parte do processo foi mal feita e você tem que corrigir. E não é com a tesoura de desbaste. Ok, terminando essa parte, vamos fazer a parte posterior aqui, a parte de trás do cabelo. Venho lá de baixo e vou indo para cima, fazendo um movimento de pente corrido, trabalhando nas pontas para suavizar as linhas retas que eu havia criado com a minha tesoura reta no processo do corte. Apenas para suavizar linhas retas e não para corrigir erros de degrau ou erro em relação a uma mecha guia que ficou encurtada, ou uma mecha que está sobrando, ou uma ponta que está vindo para fora. Posso também trabalhar nesse sentido, ó. A gente entra no meio da mecha e faz como se fosse uma espécie de slice, ó. Puxa ela para fora e vem cortando, ó. Fazer esse movimento, ó. Dessa forma eu crio uma textura, uma texturização nessa camada de trás aqui do cabelo, ó. Nesse momento aqui, talvez vocês não consigam enxergar com perfeição o que eu estou fazendo. Mas no lado contrário agora, quando a gente for trabalhar, vocês vão entender o que eu estou fazendo. Eu estou entrando com a tesoura e cortando e puxando para trás. Dessa forma eu crio uma textura diferente nessa região do cabelo, porque pensa que agora a gente está conectando a região lateral com a região posterior. Então a gente tem que ter um movimento um pouco mais texturizado para criar
um movimento mais suave nessa transição e também porque eu estou pensando numa finalização aqui que chama ducktail. Vocês vão entender como que isso vai ser feito aqui no cabelo. Muita gente acha que tem que encurtar uma região mais do que a outra, mas não é assim que se faz e eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Esse lado aqui para mim está ótimo, vamos para o outro lado. Aqui na outra lateral, repetimos o mesmo processo. Vou dar uma texturizada, ó, entrando como se fosse um point cut aqui na frente, naquela região que está levemente arrepiada, porque essa cabeça artificial acaba ocasionando esse problema. E a partir de agora é pentezinho corrido nas pontas, apenas para tirar uma marcação um pouco mais pesada e para polir a nossa linha de corte reta. E agora vocês vão entender o que eu estava falando. Lembra que nessa regiãozinha aqui, além de fazer o pente corrido para tirar a linha reta do corte que a tesoura reta nos entrega, eu fiz uma espécie de slice para criar um pouco mais de textura. É isso aqui, ó. Eu entro no meio da mecha, não na raiz, ó. Diferença, raiz, meio de mecha. Raiz, meio de mecha. Meio da mecha aí, ó. Eu corto e empurro. Corta e empurra. Corta e empurra. Corta e empurra. Dessa forma eu crio um movimento um pouquinho mais suave e uma transição muito mais harmônica para lateral e parte de trás. Percebe o movimento que eu fiz? Como esse cabelo já tirou aquela impressão de peso que tinha da lateral para a parte de trás. A parte de trás começou a ficar um pouquinho mais achatada aqui, ó. E a transição fica mais harmônica em função desse movimentinho de slice. Se você tem dificuldade de fazer esse movimento de slice com a tesoura reta, vou te mostrar uma outra ferramenta. Uma navalhete de desbaste, tá? Uma navalhete aqui, ó, que você vai colocar teu pente em cima e vai desfiando o cabelo por cima do pente, ó. Vai ser muito mais pontual, pode demorar um pouquinho mais, mas aí você tem um pouquinho mais de segurança. Se você tem medo, às vezes, de botar a tesoura no meio da mecha e fazer ela correr por dentro e cortar, essa é uma forma um pouquinho mais segura. Ó. Você bota o pente, vem com a navalhinha por cima e está pronto. E é essa mesma ferramenta que eu vou usar para suavizar essa base da nuca. Lembra que eu falei que eu não vou fazer clipper over comb nesse corte aqui? Então eu vou finalizar simplesmente, ó, venho de cima para baixo e aqui na base eu vou, ó, desfiar com a minha navalhetezinha para dar um acabamento um pouquinho mais natural e conseguir preservar um pouquinho mais de comprimento desse cabelo. Não quero ele tão curtinho como ficaria se eu fizesse um clipper over comb. Você vai desfiando e aí vai ser muito do teu feeling, da tua percepção aí. Quando você acreditar que já está num desfiado suficiente, você cessa o uso da navalhete. E aí a gente parte para a finalização propriamente dita desse cabelo. Finalizei o uso da minha navalha, né, na minha navalhete, e eu vou fazer um point cut apenas para emparelhar o excesso de irregularidades que ela cria aqui na base do meu corte, na base do acabamento. Bem suavemente. Ficar bem de frente agora para o que eu estou fazendo, para ter certeza que essa linha não está torta, não está mais alta de um lado, mais baixa do outro. E basicamente o que eu buscava para esse corte está pronto. O que eu vou fazer agora? Vou passar um produto de finalização com um efeito mais brilhoso, que é a proposta, que identifica mais esse corte, e aí eu vou mostrar para vocês como finalizar esse corte. No seco, sem produto, esse é o resultado dele. Percebe? É um pompadour, porém cortado por um flat top na parte de cima. Finalizar, eu vou usar 2 dedos de uma pomada efeito brilho, base d'água, espalhar bem na mão e lembrar daquela premissa de que o cabelo tem que estar uniformemente preenchido com o produto. Então eu vou passar primeiro com as pontas dos dedos. Como o topo ele é curto, eu vou deixar por último, apenas o resíduo de produto que ficar na minha mão eu vou utilizar para passar aqui no topo, até porque, como é um produto mais pesado, se eu passar aqui em cima ele vai tender a baixar esses cabelinhos aqui. Então eu vou deixar apenas o resíduo para finalizar o topo, tá? Vamos passando aqui por dentro do cabelinho, espalha bem. Pode desfazer o penteado, porque a memória do penteado já foi feita com o secador e com a escova. Agora a gente está preenchendo toda a região de extensão do fio aqui
com o produto para conseguir extrair a melhor finalização possível, tá? Passar em todo o cabelo. Agora sim, sobrou apenas o resíduo, eu vou espalhar aqui nesse topo. E a partir de agora inicio meu processo de finalização. Vou primeiro iniciar com um pente garfo para abrir bem os fios, que agora ficaram meio embaraçados com a pomada, né? Porém essa pomada aqui, como ela é à base d'água, é feito brilho, é bem fácil da gente tracionar ela depois com o pente. Processo agora de finalização propriamente dito. Eu venho lá de baixo para cima, ó, fazendo a abertura do fio e já buscando o formato que eu idealizei para o final desse corte, ó. Lembrando que isso aqui é um corte mais artístico, para divulgação, para chamar atenção, para que as pessoas vejam algo de diferente no teu perfil, para se destacar no meio dessa multidão de barbeiros que postam o mesmo corte todo dia. Terminei de abrir um lado aqui, antes de passar o pente, propriamente dito, para finalizar. Repito o mesmo processo no lado contrário, ó. Percebe que eu estou tracionando o cabelo aqui, levando ele no mesmo sentido que eu fiz a secagem, ó. Lá de baixo para cima, lá de baixo para cima. E aqui, ó, vou jogando ele para trás. A parte de trás do corte a gente vai botar ele para baixo. E agora eu vou pegar o meu pente para terminar de dar os últimos toques de finalização no nosso penteado. A gente joga isso aqui para cima, essa lateral toda a gente joga para cima e essa lateralzinha aqui a gente direciona para baixo. Então é para cima e da orelha para trás, joga para baixo. Vou fazer o contorno aqui do acabamento da orelha, tá? É um cabelinho um pouco mais longo, então eu vou só tirar o excessinho dele aqui. Eu não quis fazer isso com o cabelo sem produto, porque eu não tinha real noção de quanto de cabelo aqui ia sobrar para realmente fazer parte do acabamento. Então eu deixei ele inteiro para fazer essa finalização e só agora eu venho com a maquininha para tirar o que está sobrando, ó. Ok, esse lado está pronto. E vou repetir a mesma linha de finalização no lado contrário. Esse aqui eu jogo para cima e ali eu jogo para trás. Vou repetir aquele acabamentinho aqui do contorno da orelha. E vou trabalhar a parte de trás do cabelo de forma a fazer aquela finalização que eu comentei com vocês, que eu chamo de ducktail. Lembra o rabinho de um pato? A gente busca uma lateral, traz até o meio e empurra para baixo. Busca outra lateral, traz até o meio e empurra para baixo. Aí repetindo isso até que a gente forme esse encontro aqui no centro, ó. E esse é o nosso resultado, percebe? Laterais de um pompadour, topo de um flat top, com uma finalização na nuca de um ducktail. Esse é o Flat Top Bug, corte excelente se você quer se diferenciar, fazer um corte mais artístico, para uma foto diferente, para um vídeo diferente, tenho certeza que vai chamar muita atenção, além de te estimular a trabalhar várias técnicas de cortes diferentes, estimular a tua criatividade e elevar o teu nível dentro da barbearia.
Então é isso, pessoal. Esse aqui é o Flat Top Boogie, corte que vai instigar vocês, vai desafiar vocês um pouquinho mais a ser mais criativos, a fazer misturar técnicas, a pensar um corte misturado com outro, vai aguçar a criatividade de vocês e vai elevar a qualidade técnica de vocês, também provavelmente vai elevar o alcance da publicação de vocês, vai entregar algo novo, algo diferente, que no mínimo vai atrair pessoas por curiosidade para ver. É um corte, como é que eu posso dizer, polêmico, tem gente que acha ele muito legal, tem gente que não gosta, tem gente que acha ele não usual, mas lembre, isso aqui não é um corte para dia a dia, isso é um corte para divulgação, um corte artístico que vai diferenciar vocês da maioria dos barbeiros. Espero que tenha agregado o conhecimento de vocês, espero que tenha agregado no nível técnico, na evolução profissional de cada um que está assistindo esse vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre o processo em si, do corte, ou se você quer sugerir alguma outra coisa, algum outro tutorial de corte, deixa aqui nos comentários. Assistiu o vídeo até aqui, não curtiu, deixa a tua curtida. Se não está inscrito no canal, se inscreve. A gente está quase chegando em 3 mil inscritos, então cada inscrição é importante para que o YouTube perceba que esse canal está atraindo pessoas, está sendo construtivo e impulsionar ele para outras pessoas também. E então é isso, aguardo vocês na próxima terça-feira para a gente continuar aprendendo junto e evoluir cada dia mais. Tamo junto, um abraço.